pode deixar que eu resolvo. Pode deixar que eu resolvo. Ai, claro, amiga. Claro, eu vou te vender fiado, sim. Me paga mês que vem. Não, não se preocupa. Eu dou meu jeito. Eu dou meu jeito, não se preocupa não, tá? Não, é claro, claro. Vem aí, quando é que fica bom pra você me pagar? Você conhece alguém que fala assim? Essas são frases típicas da boazinha. Sabe aquela mulher que tá o tempo todo fazendo tudo por todo mundo? Ela é aquela mulher que faz a festa surpresa de todas as amigas, mas quando chega na vez dela, ela não recebe a festa, porque é ela mesma que tá fazendo a festa dela. Sabe aquela mulher que tá o tempo todo em movimento? Ela pega fulana, ela leva ciclana, tá o tempo todo ali fazendo tudo por todo mundo, cuida de todo mundo? Você conhece alguém assim? É você? Então eu sinto dizer, empreendedora, você tem a síndrome da boazinha. E talvez essa síndrome da boazinha esteja te deixando neste local aí, dificultando o teu negócio de prosperar, dificultando os teus relacionamentos. Sabe essa sensação de não ser valorizada? Você faz, mas ninguém te vê, ninguém te valoriza, os clientes não querem pagar pelo teu produto, não enxergam o valor no teu negócio? Pois é. Talvez esta tua atitude de querer ser a boazinha com todo mundo esteja te deixando neste local. Mas relaxa que isso tem cura. Seja muito bem-vinda à minha série de vídeos do meu programa Empreenda como uma Mulher. Eu sou Caroline Nogueira, eu sou empreendedora há 15 anos e também sou mentora de mulher. Eu ajudo você a empreender sem ficar doente, sem ficar exausta e sem precisar abandonar a família. Sim, isso é possível. Quando eu normalmente trago esse assunto da boazinha, vocês ficam doidos aí. Mas como assim, Carol? Não é legal ser a boazinha? Não é bom ser a boazinha? E eu tô aqui pra te alertar, mulher. Não, não é. Não é legal ser a boazinha o tempo todo. Isso talvez esteja dificultando o teu negócio em prosperar. Isso talvez esteja dificultando aí os teus relacionamentos. E o cliente até vem, mas ele não fica, tá? Ai não, Carol, eu acho que isso não tem nada a ver, sabe? Eu ajudo as pessoas porque eu gosto, porque eu fico feliz em ajudar as pessoas. Eu sei, mulher, eu sei. Eu sou uma ex-boazinha em reabilitação e eu sei o quanto a gente fica feliz em realmente, assim, ajudar as pessoas. Só que eu sei também do teu cansaço. Eu sei da tua exaustão. Eu sei da raiva que você guarda aí dentro de você, que você faz questão de esconder. Agora pronta, a mulher ficou doida. Raiva? Eu não sinto raiva não, Carol. Não. Segura o desconforto aí que eu vou te provar que sim. Tem algum dia que você dormiu e acordou virada? Aí você começa a fazer o café da manhã e o marido dá bom dia, você dá aquele bom dia mal atravessado, assim, mal dado. Aí o teu filho vem e te pergunta alguma coisa e você dá aquela resposta mal dada, né? E você até escuta eles cochicharem lá, olha, não mexe com ela não, que hoje ela acordou atacada, deve estar na TPM, né? Só que você nem tá na TPM. E aí você continua o dia com aquela cara de bunda e vou fingir que não tô vendo. E aí passa o dia todo emburrada, vai pro trabalho e vai fingir que não tô vendo, né? E continua o dia todo assim, com cara de bunda. Esses dias que você acorda assim, são as tuas crises internas de raiva. Raiva por não ser reconhecida. Raiva pela injustiça, porque você faz, e não importa o tanto que você faz, ninguém te valoriza. Os clientes não valorizam o teu serviço. A tua família não te valoriza, não te reconhece. Só que você está o tempo todo ali, se doando, se dando, sendo a boazinha. Não é? E essa raiva toda aí que tem dentro de você, sabe o que ela se transforma? Ela se transforma em doença. A síndrome da boazinha, ela é um tormento para nós mulheres. E é um dos principais fatores que causam doenças psicossomáticas na gente. E para você entender melhor todo esse rolê que eu tô te falando aí e não me julgar dizendo que eu sou a doida, eu vou trazer você aqui para minha mesa e eu vou te explicar na prática o que acontece. Porque além de você prejudicar o teu negócio aí, não prosperar,
você faz mal para as outras pessoas sendo boazinha. Agora pronto, a mulher endoidou de vez, eu ainda faço mal para as pessoas que eu ajudo. Como assim? Meu Deus, eu não tô entendendo. Relaxa, segura o desconforto aí que eu vou trazer você aqui para minha mesa pra gente começar a entender melhor até desse rolê que eu tô te falando. A gente que tem a síndrome da boazinha, né? Eu falo pra você que eu sou uma ex-boazinha em reabilitação, por isso eu falo a gente costuma acreditar que quando a gente dá, a gente fica pequena. Quando a gente se doa, a gente fica num papel de submissão, de menor. Só que não é isso que acontece, tá? Eu vou trazer aqui a minha balança para a gente começar a entender sobre a lei do equilíbrio que Bert Hellinger apresentou pra gente, tá? É a lei do dar e receber. E eu vou provar para você que esse fato da gente estar o tempo todo se doando, fazendo bem para as outras pessoas, a gente não fica nessa posição de pequena, tá? A gente fica numa posição de grande. Imagina que essa daqui é você, tá? Essa daqui é você. E aqui são todas as pessoas que você está o tempo todo ajudando. Pode ser o teu marido, pode ser o teu funcionário, pode ser os teus amigos, pode ser os teus clientes. Esse bonequinho aqui representa todo mundo que você está o tempo todo ajudando. Presta bastante atenção o que acontece. Aqui você vai lá e você dá, certo? Ele recebeu. E você vai lá e faz. Aí você vai lá e deixa de falar do que você gosta, né? Vocês estão ali escolhendo uma pizza, estão indo para almoçar e aí pergunta de você, fulana, qual é a sabor da pizza que você gosta? Ah, sei lá. Você escolhe, você deixa para os outros escolherem. Aí você, de repente, não queria ir lá almoçar com a sogra no domingo, só que você vai e se doa, e vai, né? E aí você dá mais uma vez. E aí você continua ajudando a amiga. E aí você vai lá e faz tudo pro seu marido, como se ele fosse o seu filho. E aí, como é que fica esse relacionamento? Olha como é que fica esse relacionamento. Você que tá o tempo todo se doando, você cresce. Você tem uma falsa percepção de que se você é boazinha com todo mundo, você fica na posição de submissa. Só que não é isso que acontece. Você não fica pequena, você cresce. E aí todo mundo que você tá ali ajudando, olha pra você assim, ó. Meu Deus, essa mulher é muito foda. É por isso que as pessoas se afastam. Porque a gente faz mal para as pessoas. A gente faz mal para as pessoas, sabia? Eu vivi isso na pele. Eu tava tentando ali ajudar a minha filha, que ela tava com crise de ansiedade, e aí são vários fatores que levou àquela situação, e uma delas é por conta dessa minha situação. E eu falei assim, mas como, minha filha, eu nem sou aquela mãe que fica te cobrando resultado o tempo todo, eu entendo o teu processo, eu acredito que cada um tem ali a tua fase, né, de evolução. E ela, mãe, você não precisa me cobrar. Você é uma mulher que não para. Você é uma mulher que está o tempo todo ali fazendo alguma coisa, está o tempo todo ajudando. E eu me sinto pequena, porque eu não consigo fazer a metade do que você faz. Teve uma aluna minha que a gente estava conversando, né, sobre isso, e ela falou, Carol, os meus parentes, eu nem ofereço mais para eles, eu não quero mais vender para eles, porque eles acham que eu sou rica. A gente combina o dia de um pagamento e eles não me pagam. E aí eles pagam todo mundo e eu fico em último lugar na fila. Você tá entendendo qual a visão que você passa para as pessoas? Que você vai dar um jeito, que você vai resolver. Então ela pode te colocar no final da fila, porque você vai dar um jeito para pagar as suas contas, você não precisa do dinheiro. E ela falou, Carol, meus parentes, os meus amigos acham que eu sou rica, que eu não preciso do dinheiro. Eles nunca me priorizam na hora de pagar. Você tá entendendo? Qual a imagem que essas pessoas têm de você ser tão boazinha? Você acredita que você é submissa, mas não. Você coloca todo mundo como pequeno. Eu não sabia disso. E olha,
O dia que eu descobri isso, eu despenquei lá de cima, porque eu jurava que eu era aquela pessoa submissa, porque o tempo todo eu estava ajudando o funcionário. Não, eu não vou demitir esse funcionário, olha essa vida difícil que ele tem. E, gente, é hora de demitir um funcionário? Infelizmente, não é responsabilidade nossa. A gente precisa tomar atitude, independente do destino difícil que ele tem. A gente não tem obrigação de ser boazinha o tempo todo. O mesmo acontece aí no teu casamento. Você tá o tempo todo fazendo tudo pro teu marido. Você, inclusive, coloca ele na posição de filho. E você fica na posição de mãe dele. E você tá o tempo todo ali fazendo tudo, cuidando, né? E arrumando casa, e arrumando comida, e se deixando para depois, e deixando os teus sonhos para depois, né? Porque quando você diz sim para todo mundo, você tá dizendo não para você. Quando você diz sim para todo mundo, você tá dizendo não para você. E aí a gente vê assim, as mulheres falando, eu já tô um tempão com meu marido e eu não tenho mais tesão por ele. Cara, tu enxerga o teu marido como filho, você age como mãe, o tempo todo cuidando e fazendo tudo pra ele. Tu acha que tu vai pra cama e vai ter tesão com o filho? Não vai, mulher. Assume o teu lugar de mulher adulta. Tá? E olha, preste atenção. Toda vez que você aí fala, deixa que eu faço, você tá dizendo para outra pessoa que você não dá conta. Eu dou conta, então deixa que eu faço. Olha só a mensagem que você passa para as outras pessoas. Só que eu sei, você não acreditava nisso, você não enxergava as coisas dessa forma, mas é real. Isso é muito real. A gente, quando fala, de repente, pro nosso filho, não, deixa que eu faço, a gente, de forma inconsciente, está falando, você não dá conta. Eu dou conta, então deixa que eu faço. E aí você se torna essa mulher que só presta quando você vai lá e faz, só tá limpo quando você vai lá e limpa, porque você tá vendo, porque você tá ali controlando tudo, não é? Aí você é aquela mulher que tá com um casamento que é uma merda. E aí fala assim pra você, então separa. E você, não, imagina. Se eu separar, o que vai ser do fulano? Fulano não dá conta de se cuidar sozinho, né? Se não sou eu na vida do fulano, o que vai ser dele? Você acha que você tá sozinha no mundo. Você acha que você tá sozinha no mundo. Sabe por quê? Porque lá no passado, lá na tua infância, você viveu sozinha. Você foi aquela criança que teve que se virar sozinha. Papai e mamãe, por algum motivo, não estavam ali para te socorrer, para te ajudar. E você teve que aprender tudo sozinha. Sabe aquelas coisas que falam assim, te vira. E você te virava mesmo, não é? Você tinha que lidar ali com todas as tuas frustrações sozinha. Você não podia contar com os adultos que deveriam estar ali para cuidar de você. Você se sentia excluída, não é? Quando trouxeram esse assunto para mim, quando eu estava ali no meu processo de cura, eu negava o tempo todo. Eu falava, não, gente, eu fiquei sozinha, sim, só que a minha mãe e meu pai, eles estavam trabalhando duro para dar o melhor para mim e para os meus irmãos. Então, assim, eles não são responsáveis por isso. E foi quando me falaram assim, Carol, os teus pais podem ter tido as melhores das intenções, só que isso não anula o fato do que você sentiu. Ok, eles saíram para trabalhar, tem uma desculpa, né? Só que independente do que eles foram fazer, se eles passaram o dia todo na rua trabalhando ou não, isso não anula o fato do que você sentiu. E você se sentiu sozinha, você se sentiu excluída, você não se sentiu amada como você gostaria. Isso é um fato. E quando mais uma vez você não quer enxergar isso e se sente culpada, porque
É um sentimento de culpa que a gente tem quando a gente nega isso, né? E eu tô ali, não, minha mãe tava trabalhando manhã, tarde e noite. Então, Carol, a tua mãe tava lá trabalhando manhã, tarde e noite. Isso não anula o que você sentiu. Ela fez o que ela tinha que fazer com o que ela tinha lá naquela época. Só que isso não anula o fato de você ter se sentido sozinha, de você ter se sentido excluída. Normalmente, acredita-se que a pessoa que é boa, tá o tempo todo ajudando as pessoas, ela vai pro céu. Mas eu já te adianto, não vai, tá? Eu sou uma ex-boazinha em reabilitação e eu entendo hoje o quanto a gente faz mal para as pessoas, o quanto a gente afasta as pessoas não dando espaço para elas. Porque relacionamento, mesmo com o cliente, tem que ter equilíbrio. Um dá, um recebe, o outro dá e o outro recebe. Então precisa ter um equilíbrio de troca para poder o relacionamento fluir. Quando só um dá, o relacionamento fica desequilibrado. E aí você já entendeu que se você é essa pessoa boazinha demais, você cresce e de forma inconsciente você diminui as outras pessoas, né? E a gente, na verdade, o que eu quero trazer aqui para você é que essa atitude sua de ser boa o tempo todo para todo mundo não é a mulher adulta que está no comando. Quem está no comando dessa boazinha é uma criança ferida que tem aí dentro de você, que morre de medo de não ser vista, que morre de medo de não ser amada, que morre de medo de ser rejeitada, que morre de medo de ser excluída. Eu sei, deve estar meio confuso aí para você, né? Aí você deve estar, nossa, a mulher agora falou até de uma criança ferida que tem dentro de mim, né? Só que criança ferida é um termo que a psicologia usa para falar sobre os traumas de infância, né? A gente normalmente acredita que traumas são situações assim muito grandes, né? De repente um acidente, uma cirurgia, mas não. Traumas é tudo aquilo que marcou. Então, de repente, lá na tua infância, tu sofreu bullying, né? Às vezes, não foi o próprio bullying que te traumatizou. Às vezes, o fato de você chegar em casa e não ter ninguém para conversar sobre aquele bullying, pode ser que isso tenha te traumatizado, tá? Consegue entender aí? Então, às vezes, nem é sempre o fato do bullying. Às vezes, o fato de você chegar em casa, tá sozinha, não ter ninguém para conversar sobre o que aconteceu na escola, isso te traumatiza. Tá pegando a chave aí? Tá começando a entender o processo? Então, quando a gente fala sobre traumas, não é só sobre grandes eventos, não. São situações pequenas que ficaram marcadas. E toda essa situação de você ficar muito tempo sozinha, de você ter que se virar sozinha, de não poder confiar com ninguém, de ter que lidar com os próprios sentimentos. Na verdade, a criança ela não tem recurso interno, né, para lidar com os sentimentos. Então, quando papai e mamãe chegam em casa e de repente falam assim, ai não, filha, eu tô cansada, não sei o quê. A gente, quando criança, a gente não tem recursos internos para entender assim, nossa, a mamãe tá cheia de problema, ela precisa fazer terapia, né? A gente não julga dessa forma. A gente não tem recursos internos para isso. Então, a gente, quando criança, acontece alguma situação dessa, a gente entende que tem alguma coisa de errado com a gente. E que de repente a gente não foi boazinha o suficiente, porque naquele dia, naquele momento, você não se sentiu amada, você na verdade se sentiu rejeitada, né? Você consegue entender que a gente, enquanto criança, é cobrado certas atitudes, certas compreensões que a gente não tem ainda capacidade para isso, né? Às vezes a gente até como adulta ainda não consegue controlar certos tipos de emoções, a gente ainda não consegue lidar com tanta coisa, né? E aí a boazinha vai pro mundo, a boazinha no mundo empresarial, ela não consegue cobrar, gente. Você é essa mulher que tem dificuldade em cobrar? Eu juro pra você, eu quando comecei a empreender, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu tenho medo de ir lá cobrar, eu não gosto de cobrar. Eu até vendo, mas na hora de cobrar eu não tenho coragem. Gente, consegue entender o que tá por trás desse teu medo de ir lá cobrar? Medo da rejeição, né? Medo de não ser amada, de não ser vista. E a gente não consegue cobrar. Um outro problema da boazinha é ela sentir pena das pessoas.
Ai, não, eu vou deixar ela pagar depois porque tadinha, ela não tem dinheiro para me pagar agora, né? Então, a gente acaba aqui tendo esse tipo de sentimento. Só que, gente, sentir pena de uma pessoa é você olhar de cima e a pessoa lá embaixo. Coitada, né? Ela não tem o que pagar. Então, não sinto pena das pessoas, porque pena é um sentimento ruim, não é um sentimento bom. Então, a partir de hoje, você precisa começar a buscar um equilíbrio aí nas suas relações. Eu sei, não é fácil, tá? É um processo, é todo dia. Você precisa começar a buscar ajuda, pessoas que entendam sobre o assunto, né? Porque quanto mais você dá, né, menos as pessoas ficam com você, menos as pessoas te valorizam e mais raivosa você fica, sabe? E essa raiva toda tem dois caminhos. Ou você vira aquela pessoa que explode com todo mundo e começa a brigar com todo mundo, ou você começa a desenvolver uma gastrite, né? Porque você fala tanto de sim, querendo dizer não, e aí essa gastrite vai virando uma úlcera, né? E você vai ficando doente. E aí você se torna aquela pessoa que toda hora tá tomando omeprazol, né? Pra tentar equilibrar isso daí, não entende de onde tá vindo. Mas isso tudo é raiva. Isso tudo é dizer muito sim com vontade de dizer não. E aí você começa a desenvolver distúrbios intestinais. Você se contrai tanto, você fica tão contraída por dentro que você fica constipada. Você fica com dificuldade de fazer o número 2. Isso é muito real. Gente, eu conheço muitas mulheres que têm muita dificuldade em fazer o número 2. Elas tomam fibra, elas tomam chá, elas melhoram a alimentação, elas fazem um monte de coisa, mas não conseguem fazer de forma fluida todos os dias o número 2. Passam dias sem fazer. Isso tudo, ó, é raiva guardada. Raiva de não ser vista, raiva da injustiça porque ela faz e não é vista, sabe? Isso tudo você vai contraindo dentro de você. Você consegue entender o problema que é você ficar com tudo isso aí guardado? Você inflama todo o seu corpo, até que você não aguenta mais e você fica doente. Mulher, você adoece de verdade. Eis aqui uma ex-boazinha em reabilitação. Eu falo pra você, isso tem cura. E é libertador, a hora que você entende que você não precisa ser boazinha com todo mundo, você não precisa estar fazendo ali tudo pelo seu marido, que ele não é o seu filho, né? Porque no momento que você deixa de investir tempo para crescer o teu negócio, para estudar, para fazer o teu negócio prosperar, você está dizendo sim para ele e está dizendo não para você. Então tem cura, sim, tá? Só que o processo é todo dia. Busque ajuda, busque pessoas que entendem sobre o assunto. Comece a participar de comunidades que entendam sobre o assunto para poder você começar a melhorar. Porque talvez o teu ciclo aí familiar de amigos desconheça esse conteúdo e até ache besteira. Mas olha, eu vou repetir aqui para você, eu sou uma ex-boazinha em reabilitação e isso faz muita diferença na nossa vida. E a gente começa a ter relacionamentos assim mais saudáveis, a gente começa a ter relacionamentos mais duradouros e a gente não faz esse mal todo para as pessoas, a gente não faz as pessoas se sentirem pequenas, não é? Então, antes de você entrar em reabilitação, e eu sei que você continua sendo essa mulher boazinha, dá uma curtida aqui e compartilha com alguém que precisa desse conteúdo, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo.